Olá, tudo bem? Eu, Suzy Bonfim. E eu, Thelma Elorza. Estamos com você a partir de agora no O Londrinense Pod, o podcast do londrinense.com.br. Um espaço para especialistas e convidados de várias áreas, com conteúdo do seu interesse. Nessa segunda temporada do Londrinense Pod, o tema é qualidade de vida sob a ótica da saúde bucal. E o nosso convidado é o cirurgião dentista Norberto Nezelo, especialista em implantodontia e sócio da Implancare, odontologia de alto padrão. Olá. Olá, Norberto. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Olha, meninas, é um prazer estar aqui com vocês, realmente uma honra, né? Eu que vi o embrião disso aqui, conversamos muito sobre isso, estou muito feliz com o resultado de vocês. E participar desse produto, desse projeto de vocês, para mim é uma alegria imensa. Ah, obrigada, Norberto. Gratidão, querido. Bom, a gente vai começar perguntando sobre uma questão que todo ano levanta, chama atenção, né? No mês de julho, temos a campanha Julho Laranja, para chamar a atenção dos cuidados com a saúde da boca. Afinal, o que os dentes têm a ver com qualidade de vida? Existe um grande chavão, né, que é usado pelo nosso povo aí, que é a boca é a porta de entrada. E isso realmente tem tudo a ver, porque nós somos o que ingerimos tanto fisicamente como psicologicamente, mentalmente. Porém, a boca faz parte de um conteúdo chamado ser humano, onde algumas doenças são até diagnosticadas via exame bucal. Então, eu tenho aí a possibilidade de trazer para vocês, por exemplo, um diagnóstico precoce de um câncer bucal. Eu tenho a possibilidade de trazer para vocês um diagnóstico precoce de doenças de origem viral. Por quê? Porque a boca é composta de uma mucosa que é facilmente visualizada. Então, algumas manifestações que acontecem na boca se manifestam no corpo como um todo. E é uma via muito fácil, Exato, né? É muito vascularizada, tem muita inervação, então a propagação dos problemas também é rápida. Tanto que hoje nós temos um remédio que se toma sublingual. Por quê? Porque é uma via de absorção rápida. Entendi. Né? E também, assim, casos de problemas na boca podem afetar, por exemplo, um dente infeccionado, podem afetar outros órgãos também, né? Sim, nós temos uma entidade que a gente respeita muito, que a gente trata da endocardite bacteriana em sua prevenção. Porque grande parte dos problemas relacionados ao infarto advindo de uma endocardite tem origem na boca. Bactérias presentes numa doença periodontal, o que é isso? A doença periodontal é a doença que acomete os tecidos em volta do dente, que suportam e protegem os dentes. Então, as gengivites, as periodontites e outras mais, elas podem ser responsáveis por uma endocardite bacteriana. A gente sabe também que a falta de dentes acomete todo o sistema estomatognático e a gente fala isso com a mastigação insuficiente. Então, o alimento ele vai um pouco maior lá para dentro, você precisa de mais ácido para dissolver esse alimento, você agride mais a parede do teu estômago, você tem esofagites, você tem outros processos aí de saúde que podem ser minimizados ou até eliminados se você tiver, por exemplo, mais dentes na sua boca em condição de saúde. É bem interessante saber disso. Diabetes. Diabetes é uma patologia de base que a gente chama, né, que traz tantas outras. A gente sabe que o diabético é um corpo inflamado. E a inflamação presente na boca potencializa uma diabetes. Pode refletir na glicemia. A infecção presente na boca, ela reduz o pH da região e isso nada mais é do que uma inflamação. Então, o diabetes é um reflexo, por exemplo, de uma periodontite mal cuidada, pode dar um pico glicêmico que a gente questiona também. Nossa, e esse lance que você falou da falta de dente, muita gente acha assim que faltou,
caiu um dente, ou quebrou, não sei o que, é melhor arrancar. Tá? Antigamente era mais comum ir lá e arrancar o dente. Sim. Substituir o dente pela dentadura, né? Que era uma coisa bem comum. Isso afeta como um todo, essa falta de um dente. Bom, Thelma, os dentes, eles são órgãos que a gente tem. Então, a perda de um dente, em primeiro lugar, não deixa de ser uma mutilação. Você está perdendo um pedaço do teu corpo, certo? Quando você perde o dente, você imagina como as arcadas numa engrenagem que tem a função principal de mastigação, mas tem outras funções, fonética, estética, né? Entre outras elas, a gente olha para a mastigação como uma engrenagem sem um dente dessa engrenagem que vai ter que tentar ser compensado de alguma forma pelo próprio organismo. Então, inclinações dentárias, movimentos maiores, perda do suporte do dente vizinho. Então, você começa com a perda de um dente, até antes, com uma cárie mesmo, que pode começar lá na infância, numa falta de cuidado desde cedo, né, ou falta de instrução para tal. A gente pode colecionar problemas muito mais sérios em um prazo de 15, 20, 30 anos. A falta de dente, quanto mais precoce mais problemas neuromusculares na articulação que comanda a união da nossa parte móvel da mandíbula com o crânio, né? Então, a gente vai colecionando problemas e isso vai virando compensatório. Por exemplo, se eu perco dentes de um lado, automaticamente eu vou mastigar do outro lado pela insegurança que o primeiro lado perdido vai me trazer. E isso vai fazer com que eu traga a minha musculatura com mais potência para esse lado e eu comece a inclinar o meu pescoço e aí eu tenho que compensar essa inclinação aqui no meu ombro, aí vai descendo, vai para o meu quadril, Nossa, joelho. Tudo isso por causa da falta de um dente. A falta de um dente pode levar a um problema compensatório e a gente ortopédico. não se dá conta de É jeito impressionante. E a gente conseguir explicar isso através de um veículo como esse é fantástico, porque na cadeira odontológica a gente tem esse acesso, mas o dentista não enxerga isso como uma grande oportunidade, na maioria das vezes, de educar. Porque isso esclarecer, né? Porque isso toma tempo. Exato. E às vezes o cliente não está preocupado com isso naquele momento. Então você tem que construir essa relação primeiro para depois entrar num diagnóstico mais aprofundado. Até porque a cadeira do dentista sempre foi vista com aquela coisa de, né, um motorzinho, aquela coisa que assusta. Eu tenho que ir no dentista. Sempre foi vista com um certo medo pela maioria das pessoas. Ou isso já mudou? Eu acredito que com essas duas novas gerações aí, que tem 30 a menos, vamos dizer, que pegaram a ideia da prevenção, e Londrina é um centro importantíssimo no mundo da odontologia precoce, da odontopediatria, né? A clínica de bebês. A clínica de bebê ela é difundida aí em vários países da América Latina e fora daqui na Europa também. Então, se você olhar por esse prisma, a gente tem, claro, muito mais acessos com menos invasibilidade hoje. Mas os pacientes 40 mais, vamos dizer assim, são os pacientes que foram prejudicados pela época da falta do flúor na água de abastecimento. Não se pensava nisso. A pasta de dente também fluoretada. Isso até virou um problema pelo excesso depois. Tem uma doença chamada fluorose, que ela pode ser dental e pode ser gástrica também, estomacal, que pode ser o excesso de flúor. Então, o equilíbrio é sempre melhor, claro. Mas quem viveu essa fase da perda de um dente, da perda de mais dentes, de todos os dentes, que hoje é um usuário de uma prótese total, que popularmente se chama dentadura, perereca, né, que são os termos usados aí, vamos dizer assim, popularmente. Bem, quem tem 50 a grosso mais, modo, porque foi assim que aprendeu. Né? A gente entende isso como um problema de saúde pública. Sim. E a gente tem que intervir nisso. Então, é nesse ponto que eu quero chegar. São quase 30 anos de profissão. O que você considera que evoluiu mais significativamente na área? A gente tem ouvido falar muito sobre os implantes dentários em pessoas de todas as idades.
Esse tipo de procedimento, ele é o caminho na maioria dos casos? Como é que isso está sendo tratado do ponto de vista profissional? É muito legal avaliar isso de uma forma mais aprofundada. O implante nada mais é do que a substituição da raiz de um dente ou vários dentes perdidos de acordo com a distribuição deles num projeto de nova mordida, vamos dizer assim. Quando você avalia em primeiro plano, tá, o implante como uma terceira dentição permanente, talvez, né, seria os dentes de leite, a mista, que é a troca, a permanente e o implante. Então, ele veio para melhorar muito a qualidade de vida do paciente de uma forma geral, reduzir constrangimentos, porque hoje a gente sabe que remover uma peça num restaurante para higienizar, ninguém faz isso. Deixar o copo do lado da cama com a prótese descansando à noite passou a ser um fator também difícil de lidar hoje em dia. Né? A frase do grande fundador da implantodontia é: ninguém deveria morrer deixando os seus dentes num copo enquanto dorme. Nossa, que É muito terrível. pesado isso. Pesado. E a gente teve uma ousadia aí. Eu peguei essa frase e mudei o verbo. Ninguém deveria viver tendo que deixar os seus dentes num copo com água para dormir e no outro dia levantar Botar e de pegar. novo. Uhum. E isso se popularizou através de várias clínicas, o próprio governo investe de alguma maneira nisso, mas a gente tem a implantodontia talvez como uma das áreas que tem que ser muito mais estudada, porque envolve todas as outras. Então, o profissional que trabalha com implantes hoje, ele não é apenas um instalador de implante. Ele tem que entender para que esse implante é feito e fazer um planejamento adequado pensando no dente. Porque quando você me procura buscando um implante, você quer o teu dente. O implante é uma ferramenta de prótese É o procedimento. que é instalado cirurgicamente. O procedimento é cirúrgico, mas a ferramenta é o implante e é prótese. Né? Então, nós temos que levar para esse público a facilidade, mas tem gente que não está preparado para receber. Então, você não pode colocar implante numa boca que não cuidou adequadamente do dente, porque o problema vai continuar no implante. Esse é o grande problema. É a sobreindicação de qualquer produto pensando única e exclusivamente no resultado financeiro. Quando você passa a olhar o teu cliente numa ótica de ser humano, de necessidade, de entrega daquilo que você tem de melhor, de conhecimento, de estrutura, de equipamento, de atendimento, você consegue entender melhor a implantodontia. Entendi. Né? Quer dizer, não é só ir lá e pôr o dente. Não. Precisa Não todo deveria, um contexto. não deveria. Né? Uma atenção à saúde geral. Não falamos que a boca é a porta de entrada? Se o implante causar um problema, está causando um problema para o todo. Então, uma boa indicação, um cuidado prévio adequado, um risco cirúrgico associado a um procedimento que é invasivo. Né? Então, tem que ter o envolvimento de um médico, muitas vezes. Um paciente que já, no transcorrer da sua vida, cuidou de tanta gente e resolve cuidar dele, e aí ele tem algumas outras doenças, isso tudo tem que ser levado em consideração. Qual o risco disso tudo? Quer dizer, não existe um requisito básico. A Thelma perdeu um dente, vai lá e vai lá e faz um implante. Ok, não é isso. Não só isso. Tem que considerar toda a condição de saúde dela nesse sentido. Imagine uma condição assim, o paciente acabou de infartar e ele precisa pôr dente. Qual é a questão soberana nisso? Qual é o risco maior de vida dele? Coração. O coração. Enquanto o coração dele não estiver em condição de receber algum procedimento, tem que se esperar. Sim. Ou então um paciente renal crônico. Então você tem que tomar cuidados com alguns procedimentos. Pacientes que não podem receber muita quantidade de anestésico, pacientes que são alérgicos a algumas drogas. Então não é só o implante. Por isso que eu digo que não podemos ser simplistas, mas podemos simplificar a condição. A atenção básica vai levar a uma redução
no número de implantes. Porém, no Brasil, nós não estamos vendo isso. A nossa população está envelhecendo mais, né? Nós temos aí, acredito que temos um censo bem recente, e o censo odontológico faz parte dessa pesquisa. E, com o envelhecer, as pessoas perdem dentes também. Sim. Porque todo o nosso corpo envelhece. Então, hoje, tem clientes que nos procuram com 80, 85, 90 a mais, querendo fazer implante pela qualidade de vida. Até porque a perspectiva de vida é muito maior agora, Sim. né? E um dos processos que a gente vê quando você está ou num hospital ou que você precisa de uma atenção de saúde mais intensa é que se a alimentação não está legal, você dificulta o processo reparador de qualquer coisa. Então, hoje tem médicos nutrólogos dentro de hospitais, tem hoje a necessidade de ter um bucomaxilo, que é um dentista, para acompanhar o paciente hospitalar. E as limpezas devem ser feitas de forma mais eficiente. Então, há treinamento para o pessoal que cuida desse doente, né? Então, quando a gente sai da clínica odontológica e entra nessa área hospitalar, a gente vê muita coisa que ainda deve muito aos clientes. Mas a gente sabe também que temos dificuldade de investimento e aí a gente está num país que está se desenvolvendo, que talvez a atenção tenha que ser primeiro para outras coisas e aos poucos a gente vai crescendo com isso. O nosso papel como dentista é que a gente faça a nossa parte, né? Através de programas sociais, através de igrejas, através... eu sou hoje sócio da Implancare, como foi comentado por vocês, e a gente tem um projeto social que chama Sorriso sobre Rodas. Então, a gente leva a odontologia de alta qualidade para uma população em condição de vulnerabilidade. Ai, que legal. Isso a gente direciona através... Aqui em Londrina. Isso, a gente fez um projeto piloto, a gente está transformando e equipando melhor o ônibus que a gente ganhou. Ganhou. De uma forma completamente inesperada, que foi através de um propósito, sonho, desejo, de um grupo que encontrou a possibilidade de ajudar, onde o outro foi tocado no coração para realizar um projeto sem ser dentista. Então, ele construiu um ônibus baseado em sonhos, onde Deus falava com ele e que Deus ia mandar alguém para cuidar desse ônibus e atender a demanda que ele tinha iniciado lá atrás. E isso acabou acontecendo de uma forma completamente divertida, inesperada, de encontro de pessoas que não se conheciam, e tudo numa negociação de um aluguel. E está em andamento. E ele está em processo, nós estamos agora já... O ônibus está pronto, estamos aguardando a legalização de os órgãos competentes, né, de essa parte burocrática que às vezes é mais demorada do que equipar o ônibus. Ou seja, já temos assunto para um próximo podcast, certo? Vai acontecer, certamente. E vocês já têm assim programado aonde que vocês vão Então, atender? Nós estamos em contato com as igrejas, porque acreditamos que a gente tem acesso à igreja presbiteriana central. A gente tem a Igreja Batista de Londrina e nós temos a Católica. Cada um dos sócios da Implancare, né, é de uma religião. de um espaço desses. Né? Somos todos cristãos. E todos têm demanda, né? E todos queremos ajudar a nossa comunidade. Então, para você chegar num lugar onde ninguém te conhece, com um ônibus, né, que não é pequeno, e você ser bem recebido, você tem que ter o acesso preparado. Então, as igrejas têm essa facilidade. Sim, com certeza. E é um trabalho totalmente independente de órgãos do governo. Perfeito. É um trabalho onde a iniciativa privada pode colaborar, ajudando a gente de alguma forma. Quem quiser entrar em contato com a gente, eu tenho certeza que depois a gente vai disponibilizar. A gente vai deixar os contatos aqui, né? Porque a gente aprende muita coisa com isso, no sentido de que... Porque eu, um dia, posso precisar disso. E por que não oportunizar para alguém que não teve as mesmas condições que eu de ter a qualidade de vida relacionada à boca, não só à boca, claro, mas ao psicológico. Trabalha muito com a autoestima. A família,
que quando você vai tratar a boca de alguém, você está tratando muito mais. Você tem a área de intimidade. Quem chega a menos de 30 centímetros de você na tua vida? Além do teu dentista, quem é muito próximo, muito íntimo de ti. Com certeza. Então, a gente lida hoje com a boca com uma condição um pouco diferente, de respeito, claro, de entender as necessidades da pessoa, de respeitar muitos limites dela, né, e de propor para ela aquilo que é possível para ela e que a gente é capaz de realizar. E você está lidando também com autoestima, com um monte de coisa ao Poxa, mesmo se tempo, a gente né? entrar nessa área aí Aí você tem a gente um não sai terceiro daqui podcast. hoje. Mas só voltando para a questão do projeto, ele já tem data para começar? Inclusive, O ônibus aqueles... permitiria fazer o tratamento de cirurgias e tudo mais. Nossa, que legal. Para isso, a gente precisa de uma liberação, certo? Então, os órgãos competentes têm que entender essa necessidade. Mas caso a gente não consiga fazer cirurgias de maior porte, como implantes, talvez o ambiente para algumas não sirva realmente em função da movimentação. São 3 cadeiras, ele tem uma central de esterilização, ele tem esgoto, ele tem água, ele tem tudo, ele tem macaco hidráulico. Então, o ônibus não balança, você para ele, ele fica na posição. Como esse ônibus ele veio de uma doação, a gente tem que ainda que melhorar algumas coisas. Só que a gente está fazendo isso bem devagarzinho, porque a gente está aproveitando os nossos recursos, a nossa doação. Então, Entendi. o material que está lá é comprado para o consultório, para a Implancare, é o mesmo que a tudo gente igualzinho. usa. Então, não faz sentido que eu queira tratar pessoas de formas diferentes. Entendi. Logicamente que não existe lá uma negociação, como é numa clínica. Né? Uma empresa, e lá a gente devolve um pouco do que a gente ganha. Então, tem várias maneiras de fazer isso. Né? Quem está à frente desse nosso projeto é o meu sócio Eduardo, então ele também pode ser um convidado futuramente. Para falar sobre... E hoje a nossa clínica se preocupa muito com reabilitar. Reabilitar é devolver forma, função, e a estética vem como um brinde. Né? Porque é natural que você reabilite e devolva estética. É o caso da Natiele, né? Exato. Então, a gente por fez exemplo, a matéria, tem né? A esse Natiele é um caso que a gente publicou no Natiele site. Bernardo. A Natiele Bernardo, que teve um acidente, uma menina de 15 anos, perdeu os dentes da frente. E a gente mostrou esse caso no site. Como é que está o tratamento dela? A gente tem curiosidade de saber como é que ela evoluiu aí nesse processo. Muito legal. Então, um acidente de uma menina fantástica, espetacular, né? Uma menina iluminada, que tem uma história de vida contada por vocês, obviamente que derrama lágrimas nos nossos olhos. Né? Hoje ela evoluiu como mulher, ela já é catequista, não sei se vocês sabem, mas ela sai de uma situação onde ela estava buscando Deus mais forte na vida, de repente ela tem esse entrave, que para uma menina de 15 anos é um trauma absurdo. Pense você perder 3 dentes da frente. Né? Aí perder de uma forma... de uma forma muito brusca, muito inesperada. Muito... realmente um acidente, né? Só que ela não perdeu só os dentes, ela perdeu todo o suporte ósseo desses dentes. Então, nós evoluímos para uma parceria com uma empresa hoje extremamente inovadora, onde a gente está integrando como um grupo de speakers, né? E coisas boas estão para acontecer aí, tem novidades para acontecer, mas especificamente o caso dela já evoluiu bastante e nós estamos estacionados na recuperação de um enxerto de um volume muito grande que foi feito primeiro para devolver essa arquitetura do suporte ósseo que ela perdeu, né? E depois, futuramente, para fazer os implantes, que hoje ela ainda não está com o crescimento finalizado, então não pode ser feito. E por isso a gente fez um planejamento de tempo para fazer as coisas na data certa. Ela está com uma prótese temporária. Ela tem uma prótese temporária, que a gente gosta de não falar o termo provisório, porque o provisório dá a ideia de que não serve para nada depois que usou.
Então, a gente usa prótese transitória, que é necessária essa transição para melhoria da autoestima. Agora, para a Nath, com ou sem dente, a vida dela Nossa, ela impressionante. Ela nunca escondeu a perda de dentes, ela ria, não usava máscara, não fazia nada. É uma forma... Essa menina é uma escola de muita coisa para muita gente ela que encontra problemas onde não existem. Uma forma verdade. iluminada de lidar e de mostrar para as pessoas, né? A gente tem que aprender com ela, né? Com certeza. Imagine lá atrás, quando perdiam todos os dentes, o pai dava de presente para a filha uma dentadura com 15 anos de idade. Os prejuízos que essa menina viveu. Porque a ideia era... Você não vai dar problema para o seu marido, não vai custar caro, eu não quero a chance de receber de volta. Olha que louco. Aliás, tinha uma amiga minha dentista, ela trabalhou não sei que cidade, lá perto de Guarapuava, que era tradição. Ela tinha uma técnica para extrair dentes assim, que era uma rapidez total, porque ela trabalhou nessa cidade que os pais davam de presente para os filhos A dentadura. a dentadura. Era chique. Isso recente, porque uns 10, 15 anos atrás. Não havia ortodontia. Então, poucos dentes eram tão alinhados, bonitos. Não havia prevenção. Então, a escovação, o fio dental... Fio dental é coisa mais recente. Nós estamos falando de 40 anos. Né? Então, a dentição pagava caro. E aí... A dor comprometia a família toda. Ia para o dentista, o recurso era... O custo é alto. Vamos extrair o dente. Já que vai ter problema, vamos tirar tudo. Então, mas nessa cidade era tradição. É uma coisa recente, 15 anos atrás. Entendeu? E eles ainda mantêm essa tradição de tirar todos os dentes e ganhar a dentadura. O Brasil é continental, né? E está aqui do lado, né? Perto de Guarapuava. Então, se você for analisar, por exemplo, eu tratei índios da reserva indígena. Eu fui funcionário público, trabalhei aqui nos postos de saúde durante 11 anos. E os índios têm, por exemplo, o hábito para beleza deles, especialmente as meninas, de transformar todos os dentes anteriores em caninos. Então, fica tudo pontudo. E eles limam com lima. Para deixar assim. Me arrepia só E isso faz parte da cultura. Entendi. E você não pode interferir nisso, porque você lá é um cara externo. Certo. É um visitante. Você é um cara pálida. Você tem que respeitar a cultura. Mesmo com tudo isso. Então, olha como a odontologia tem esses nuances que a gente nem imagina. Nossa. Né? Mas é muito legal isso. Muito legal a gente entender esses movimentos. Norberto, dentro da questão do poder público, no Brasil hoje está em andamento uma pesquisa do governo federal justamente para avaliar as condições da dentição da população. Os primeiros dados indicam que os idosos entre 65 e 74 anos, entre eles, cerca de 45% precisa de tratamento urgente por causa de dor e infecção dentária. Já os adultos entre 35 e 44 anos, mais de 48% têm algum problema nos dentes. O mais preocupante é o grande número de pessoas com cárie, né, que isso confirma que há uma grande dificuldade de ir no dentista no país. Isso é por conta do acesso? É por conta do custo? Como é que você vê essa situação? E como fazer para ampliar e garantir? Como melhorar? Você tem ideia sobre isso? Eu acredito que essa é a maior dor do nosso programa de saúde bucal nacional, tanto público quanto privado. A odontologia ela já é caracterizada há muito tempo como uma disciplina da saúde muito cara. Sim. Então, é caro para estudar, é caro para formar, é caro para manter esse estudo, um consultório é caro. E não é o caro como relativizado, barato e caro é relativo. Não. Pouca gente consegue fazer uma faculdade de odontologia hoje porque realmente tem que ter recurso. Né? Quando você fala de um profissional recém-formado hoje, é raro aquele que tem um rendimento interessante. Então, a odontologia demora muito para devolver esse investimento educacional. E cada vez isso é mais frequente. Então, esse é o ponto educacional. O ponto de público.
se você pegar... A gente fala muito da região sul, sudeste, centro-oeste. A distribuição dos profissionais de saúde de forma geral no nosso país, ela está nos grandes centros, especialmente na região sul, sudeste, centro-oeste. Se você pegar esses índices e for coletar informações, dependendo de onde você for coletar, eles são mais assustadores, né? A nossa região aqui embaixo, ela trabalha bem com essa condição. Eu acredito que nesses índices aí nós vamos puxar a média para baixo. Porém, existe um... Eu não vou dizer que é um preconceito, mas o próprio cliente ele acredita que tratamentos dentários não são para ele quando ele não tem o recurso. E a forma que o governo entrega é mais preventiva. Curativa são as longas filas. Então, o processo cultural é lento, os recursos são falhos, né? E o que o nosso dentista, como profissional liberal, pode fazer, ele deve fazer é se associar a instituições de classe, buscar ativamente ajudar de alguma forma, além daquilo que ele pode fazer como seu consultório. Existe também hoje um mercado onde você tem uma proliferação absurda de universidades, muitos dentistas no mercado. Você tem hoje muitos dentistas, mas todos querendo ficar no grande centro. Então, esses índices crescem. Sim. Absurdamente. Então, esse paciente, esse cliente, por exemplo, que tem 65 anos a 74, ele é vítima da odontologia que ele não recebeu quando ele tinha 6. Ou quando ele estava na barriga da mãe dele. Então, hoje, a odontologia precoce, através de genética preditiva, deveria ser implantada. Eu não sei se vocês sabem, eu acho que é bacana tocar nesse assunto. Existem exames que podem dizer de propensão de cárie. Ah, é? Claro. Existe um gene que determina que essa pessoa tenha aversão ao amargo. O que ele vai consumir? Doce. Doce. Os Aí produtos mais saudáveis são menos doces, não é? Então, o grande problema da odontologia é a ingestão excessiva de alimentos cariogênicos, que vão determinar a formação da cárie, associada à falta da atenção da educação para a higiene adequada, aos pais que às vezes não têm tempo mais para cuidar da higiene dos filhos. Então, a gente tem uma somatória de fatores que vão culminar com a falha através de cáries, de doenças gengivais, de perdas dentárias. Então as campanhas de saúde bucal seriam importantes serem retomadas com mais eficácia? Sim, sim. Londrina tem um projeto que foi aprovado, que é o Abril Branco, que provavelmente isso vai se tornar mais frequente, que é o mês da saúde bucal em Londrina. Então, eu acredito que o poder público vai disponibilizar bastante coisa nesse sentido a partir do ano que vem. Esse ano teve alguma coisa, mas é um projeto em andamento, é inicial. Eu acho que precisa de uns mutirões muito bem feitos. Exatamente. Enquanto a gente não tiver iniciativa pública privada trabalhando em conjunto, vai ficar difícil para todo mundo e quem vai pagar o preço é o povo. Norberto, infelizmente a gente tem que terminar, porque senão fica muito extenso, mas vamos chamar você novamente, já porque tá tem na muito lista. assunto aí para a gente conversar. Inclusive, queremos mais detalhes desse ônibus aí. Não, Ótimo. o Londrinense Será um pode prazer. e o londrinense.com.br já vão estar ligados a esse assunto com certeza, viu? Isso é uma maravilha. Muito obrigada pela sua participação, foi ótima a entrevista. A gente ficaria aí, maior. Isso é bom, né? Obrigado, Norberto. Adoramos a sua presença, viu? Eu agradeço demais vocês, o convite, essa alegria que vocês trazem para a gente, né? Vocês entregam um produto que realmente cativa e que deveria ser muito mais acessado. Eu acho que esse alcance tem que aumentar, porque Vai aumentar.
Eu tenho certeza que vai. É um trabalho de formiguinha, trabalho mas de formiguinha. A divulgação deve ser feita. Isso aí. Então, eu agradeço imensamente. Foi realmente uma honra, um prazer estar com vocês aqui, que são mais do que profissionais de excelência, são amigas. Obrigada. Obrigado, querido. E estamos aí para as próximas. Certeza. Contem conosco. Certeza. A Implancare está à disposição de vocês. Ótimo, obrigada. E para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela audiência. Acesse olondrinense.com.br, acesse o Londrinense Pod no YouTube, acione o sininho, E curta, tá no compartilhe. Spotify Agora também no Spotify. Vai lá e escute os vários programas que a gente já fez, estão lá disponíveis para você. A gente fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima.